Cumprimentamos a todos os nossos amados irmãos, na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A partir de agora, estamos começando mais uma programação de fé, com o objetivo de levar ao coração de cada filho de Deus mais uma porção da sagrada palavra do Senhor e, com isso, irmos nos aproximando cada vez mais da fé do Senhor Jesus Cristo e alcançando cada vez mais a estatura de varão perfeito. Então, para darmos início, teremos uma palavra de oração falando com o Senhor nosso Deus. Oremos então. Gracioso e bondoso Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, humildemente nos achamos em Tua santa presença, agradecidos por mais este dia de bênçãos, pela saúde, pela paz, pelas vitórias alcançadas e por tudo que o Senhor tem concedido a nós, ó Pai. Pedimos também perdão por todos os nossos pecados, nossas muitas falhas. Pedimos a misericórdia do Senhor em favor de cada filho do Senhor e a bênção em favor de todos, a inspiração para mais esse trabalho e que o Senhor possa ser glorificado também através das nossas vidas. E nós pedimos tudo isto humildemente e no sagrado nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, amém. Graças a Deus. Então, irmãos,
A escritura que vamos ler está em Atos dos Apóstolos, capítulo 13. E começaremos a partir do versículo 6, né? Atos dos Apóstolos, capítulo 13 e versículo 6. E enquanto os irmãos localizam, aqueles que desejarem acompanhar, nós queremos lembrar que esta programação é uma gentileza da igreja que está em Santa Bárbara do Oeste, na Rua Romênia 212, no Jardim Europa, onde temos cultos todas as quartas-feiras, às 19h30 e aos domingos, às 18h30. E todos vocês que estão aqui na região de Santa Bárbara estão convidados a estarem conosco. E na cidade de Campinas, nós temos também o tabernáculo, que está na Rua Geraldo Gonçalves Dias, número 130, no Parque Residencial Shalom. Os cultos ali são realizados todas as quintas-feiras, no horário das 19h30 e aos domingos às 8h30 da manhã. Vocês todos da região aí também estão convidados a estarem conosco, não é? E nós temos também o nosso WhatsApp, que está aí na descrição do vídeo. Se você desejar entrar em contato conosco, é só fazer uso do mesmo, não é? E dito isto, agora nós vamos para a leitura da Sagrada Palavra do Senhor, para a nossa edificação espiritual. Conforme anunciado, Atos dos Apóstolos, capítulo 13, começando no verso 6. E havendo atravessado a ilha de Pafos, acharam um judeu mágico, falso profeta, chamado Bar-Jesus, o qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, homem prudente, chamando a si mesmo a Barnabé e Saulo, procurava muito ouvir a palavra de Deus. Mas resistia-lhes Elimas, o encantador, porque assim se interpreta o seu nome, procurando apartar da fé o procônsul. Todavia Saulo, que também se chama Paulo, cheio do Espírito Santo e fixando os olhos nele, disse: Ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda justiça, não cessarás de perturbar os retos caminhos do Senhor? Eis aí, pois, agora contra ti a mão do Senhor, e ficarás cego sem ver o sol por algum tempo. E no mesmo instante a escuridão e as trevas caíram sobre ele, e, andando à roda, buscava a quem o guiasse pela mão. Então o procônsul, vendo o que havia acontecido, creu, maravilhado na doutrina do Senhor. Amém. Que o Senhor Deus acrescente suas bênçãos a essa sagrada leitura. E agora, meus irmãos, nós vamos dar continuidade então aqui ao estudo da mensagem A Fase Presente de Meu Ministério, pregada pelo profeta de Deus William Branham. Deixa eu ver aqui, confirmar aqui o dia que ele pregou, não é? Ele pregou esta mensagem aqui, A Fase Presente de Meu Ministério, no dia 8 de setembro de 1962, em Jeffersonville, em Indiana, não é? Bom, então vamos aqui, continuando do parágrafo 69 em diante. Aí o profeta de Deus começa assim, não é? Agora, por que não fez Paulo ficar cego o latoeiro? O mesmo tipo de opinião que está no povo que pensa isto. É a mesma coisa que estava em Demas, um homem que podia fazer a outro ficar cego
por contender com ele, então virar e deixar um latoeiro estragar seu ministério na cidade. Sem dúvida alguma, Demas disse, ele foi liquidado. Porque nós vemos aqui que São Paulo estava pregando para o procônsul, Sérgio Paulo, né, parece, e esse mágico, falso profeta, por nome de Bar Jesus, né, então estava interferindo, estava atrapalhando a mensagem que Paulo estava pregando para o procônsul. Então o procônsul era um homem de bem, um homem direito e queria as coisas verdadeiras. Mas o procônsul, o mágico, estava sendo usado pelo diabo para atrapalhar a pregação ali, o ensino que Paulo estaria dando ao procônsul. Então nós lemos que o apóstolo São Paulo disse: ó filho do diabo, a mão do Senhor é contra ti. Então ficarás cego por um tempo para não atrapalhares a pregação do evangelho. E aí, imediatamente, o mágico ficou cego, né? Então é isso que ele está se referindo aqui, que Demas e o latoeiro era o Alexandre, né? Então Demas e o Alexandre, ele disse que o Alexandre Latoeiro o tinha colocado na cadeia. E Demas o abandonou justamente porque ele pensou, esse homem em quem eu tanto confiei, em quem eu tanto criei, não é? O que foi meu companheiro por tanto tempo, deve ter perdido o poder de Deus. Deve estar acabado. Deus pode que não esteja mais com ele. Ele deve ter feito alguma coisa errada e Deus o abandonou. Essa foi a concepção de Demas, né? Que ele estava liquidado, ele estava acabado. Deus havia se afastado dele por alguma razão, não é? Naturalmente. Ele perdeu todos os seus dons. Ele perdeu seu dom de cegar. Não vê você como aquele espírito continua existindo? Falam, você está liquidado, irmão. Oh, isto somente passa pela cabeça do povo. Eles simplesmente não captam isto. Isto é tudo que tem a ver com isto, vem? Eles não podem ver isso. Vem, eles não entendem. O que será que eles não entendem? É o título da mensagem. A fase presente do meu ministério. Né? Eles não entendem. Agora, Demas não feriu aquele homem com cegueira. Desculpem, aqui tem uma reticência, deixa eu respeitar a reticência, não é? O parágrafo 71. Agora, Demas, reticências, não feriu aquele homem com cegueira porque ele queria... Não disse Jesus, não farei nada até que o Pai me mostre primeiro. Eu não lhes disse, anos atrás, com minha própria mãe deitada, morrendo, e disse, Bill, qual é o meu resultado? Eu não pude dizer nada, então, até que Deus dissesse primeiro. Então ele está dizendo aqui que São Paulo fez aquilo, cegou o mágico, porque Deus lhe havia mostrado, como profeta que era. Mas, no caso de Demas, Deus não lhe mostrou nada. E de Latoeiro também não, do Latoeiro também não, né? Então ele está dizendo aqui que com ele, o profeta Irmão Brana, aconteceu a mesma coisa. A mãe dele estava deitada na cama, morrendo, e ela queria saber se ela ia ficar boa ou não, e ele não podia dizer nada porque Deus não lhe havia mostrado nada. Aí ele cita
o Senhor Jesus Cristo, não é? Que disse: eu não faço nada a não ser que veja o Pai me mostrar primeiro, não é? E isso é exatamente o que aconteceu. O homem não pode, para começar, o homem é um fracassado. Ele é simplesmente um agente através do qual Deus trabalha. E Deus trabalha por sua própria vontade. Mas quando você vê estas pessoas super enganadas, as quais sempre estão tendo isto e aquilo outro, é melhor você tomar distância delas. Vem? Jesus, ele mesmo não fez isso. Ele disse: eu somente trabalho à medida que o Pai trabalha. Ele me mostra o que fazer e então eu vou e faço. Eu não posso fazer nada contrário àquilo. E aqui, Demas viu Paulo, um homem que teve um ministério como aquele, e ainda era tão pobre que ele possuía somente uma capa, e queria que Timóteo a trouxesse a ele uma capa. Mas Paulo deu o exemplo como Cristo foi. Ele possuía uma capa. Então, por que riquezas e muito dinheiro e coisas significam tanto para o povo hoje? Por que será? Pelo menos se fosse para os não crentes, os não chamados de eleitos, não é? Ainda seria até compreensível. Mas por que o dinheiro significa tanto, as aparências significam tanto para as pessoas que são chamadas de cristãs, né? Observe agora, e ele tinha poder até que qualquer pessoa que estivesse contrária ao que ele pregava, ele virava e dizia: você ficará cego por um tempo. E o homem ficava cego. E aqui estava um latoeiro, fez 10 vezes a ele o que fez aquele homem. Quer dizer, ele está comparando o Alexandre Latoeiro com o mágico Elimas, né? Ele diz que Alexandre o Latoeiro fez contra Paulo 10 vezes mais pior, né, do que o mágico tinha feito. E, no entanto, Deus mandou cegar o mágico e não mandou cegar o Alexandre Latoeiro, que o colocou na cadeia, né? Então, olha isto aqui. E mesmo assim, livrou-se disso. Demas deve ter pensado: bem, vem, o velho companheiro está liquidado. Agora, ele perdeu seu ministério? Não. Ele não perdeu seu ministério de maneira alguma. Deus não faz coisas como estas. Deus não é um vendedor de índio. Sim, observem agora. Paulo era algo em ordem como Elias. Elias, o profeta, subiu na montanha pela autorização de Deus e clamou para que o fogo caísse do céu, e ele caiu. E clamou por água, e ela veio. Então ele ordenou através da mensagem de Deus. Matou 400 profetas, cortou suas cabeças fora e as deixou rolar colina abaixo. Então escapou da ameaça de uma mulher, uma mulherzinha hipócrita, ou ela era uma pagã, Jezabel, aquela mulherzinha a qual foi tônica para cada pedacinho disto. Ela foi a que causou isto. Parecia que ele a havia persuadido primeiro, mas Deus
possui maneiras de fazer coisas. E seus servos só podem trabalhar de acordo se ele trabalhar de acordo com a vontade de Deus. Não veem vocês, amigos? Vocês têm que agir de acordo com a maneira que Deus age. Quantas vezes tenho eu assentado e consultado irmãos, e como eu gostaria de andar e apertar suas mãos e dizer: irmãos, isso não faz nenhuma diferença, somente vamos adiante e sejamos irmãos. Como posso eu fazer isso e conservar minha comissão, pregar a palavra? Eles não querem fazer isso. Ele está dizendo aqui que às vezes ele precisava contrariar algum irmão, algum amigo, em alguma certa circunstância, não é? E outros não querem fazer isso, não querem perder os amigos, e então, ao invés de ficarem com a palavra, com a verdade, eles saem fora da verdade, negam a verdade para poderem satisfazer os amigos. Quer que eu leia de novo? Deixa eu voltar aqui, né? Quer ver? Vamos aqui, voltar um pouquinho mais aqui, pegar um ponto final aqui, quer ver? Só mais um pouquinho. E como eu gostaria de andar e apertar suas mãos, mais para trás um pouquinho, né? Aqui no 75, vamos começar aqui, recapitular essa expressão do profeta no parágrafo 75. Não veem vocês, amigos? Vocês têm que agir de acordo com a maneira de Deus. Digo, que Deus age. Continua. Quantas vezes tenho eu assentado e consultado muitos irmãos, e como eu gostaria de andar e apertar suas mãos e dizer: irmãos, isso não faz nenhuma diferença. Quer dizer, o irmão fez alguma coisa errada, que contrariou a palavra de Deus, contrariou o Espírito Santo, e ele diz: e eles são meus amigos. Como que eu gostaria de poder abraçá-lo, bater em suas costas, em seus ombros e dizer: irmãos, vamos seguir em frente, isso não faz diferença, né? Mas se fizer diferença com a palavra, é aí que ele está dizendo, né? Isso não faz nenhuma diferença, somente vamos em frente e sejamos irmãos. Fecha aspas aqui, ponto final. Agora depois disso vem: como posso eu fazer isso e conservar minha comissão? Quer dizer, como que eu posso contrariar a verdade, contrariar a palavra de Deus, para poder facilitar ou favorecer um amigo, irmão, amigo, e continuar com a minha comissão de pregador, de pastor da mensagem do Evangelho? É isso que ele está dizendo. Eu penso que estou falando a pessoas espirituais. Nós não somos neófitos para não entendermos o que o profeta está querendo nos ensinar. Se eu faço isso, eu tenho que escolher: ou eu continuo com a minha comissão de pregar o Evangelho, de falar a verdade para as pessoas, ou então eu paro com uma coisa e continuo com a outra, né? Veja só, pregar a palavra, eles não querem fazer isso. Tenho posto de pé entre ministros e dizem: irmão Brana, minha tia está aqui. Eu sei que tu és um profeta enviado de Deus. Vá lá e restaura a sua visão. Se eu pudesse, eu gostaria, eu faria. Eu não posso fazer isso até que ele me diga para fazer. Vem. Ninguém pode fazer isso. Elias não podia fazer isso. Ninguém mais pode fazer isso. Agora é o 77. Agora encontramos que Demas, pregando com Paulo, havia visto Paulo ver a um homem aleijado deitado lá e dizer: eu vejo que tu tens fé para ser curado. Levante, fique de pé. Jesus Cristo te dá saúde.
havia visto curar enfermos e depois deixar seu amigo Teófilo doente. Quer dizer, ele fez todos esses milagres, depois teve que partir e deixar o irmão Teófilo lá doente, sem falar, ou assim diz o Senhor para ele, sem curá-lo primeiro. Deixou ele doente, né? Como é que pode explicar isso? Paulo perdeu seu ministério. Isso é o que Demas deve ter pensado, porque ele possuía o dom da cura. Por que ele não levantou lá e curou aquele amigo, o qual havia permanecido com ele tão fielmente? Ele disse: deixa-o lá em cima doente, e eu não tenho nenhuma capa, e eu quero que você me traga a capa consigo. E tome cuidado com aquele latoeiro, aquele Alexandre. Tome cuidado com ele. Ele arruinou aquela região na cidade. Você já pensou nisto? Uma certa vez, eu estava conversando com um irmão, né? E nós havíamos congregado junto com um outro grupo de irmãos, né? Ali, depois não estávamos mais congregando junto com aquele grupo. E aí, uma das irmãs de lá daquele grupo, no qual nós havíamos congregado anteriormente, uma das irmãs encontrou com esse outro irmão que congregava conosco, né, em Santa Bárbara, e aí a irmã perguntou para ele: o irmão está congregando aonde? Aí o irmão disse assim: eu estou congregando em Santa Bárbara, né, no tabernáculo lá, no Jardim Europa, né? Aí a irmã respondeu assim para ele: nossa, aquela igreja ainda está aberta? Você já meditou nisso? Já pensou nisso? Que espírito está lá? Um espírito que pensa em fechar uma igreja só pode ter vindo do inferno. Não pode ser o Espírito Santo, porque o Espírito Santo não faz isso. O Espírito Santo não trabalha para fechar nenhuma igreja, né? Mas deixa eu voltar um pouquinho aqui, quer ver? Não vai precisar voltar muito não, né? Deixa eu ver aqui. Lá em cima, deixou seu amigo lá em cima doente, e eu não tenho nenhuma capa, e eu quero que você me traga aquela capa consigo. Agora presta atenção aqui. E tome cuidado com aquele latoeiro. Ele arruinou aquela região. Desculpe, ele arruinou aquela reunião na cidade. Misericórdia de nós. Eu digo nós porque nós somos todos necessitados da misericórdia de Deus, né? Nós procedermos de uma certa forma que arruinaríamos uma região qualquer, uma igreja, né? Trabalharíamos para fechar uma igreja. Mas vamos em frente mais um pouquinho aqui, né? Ele diz para Timóteo: cuidado com ele, que ele é perigoso, ele não é sincero, ele não é honesto. O Espírito Santo, entre aspas, né, claro, que está nele, trabalha para fechar, para acabar com a obra, né? Então é muito sério pensarmos nisto. Por isso que eu disse, nós estamos falando para pessoas espirituais. Arruinou aquela reunião na cidade. Eu tive que deixar a cidade, ele me colocou na cadeia. Esse irmão Alexandre Latoeiro, ele me colocou na cadeia. Eu imagino a Demas dizendo: que espécie de pregador tem ele se tornado? Vem, não tem mais poder nenhum, não é? E irmão, eles possuem muito daqueles espíritos de Demas no mundo hoje. Eles não sabem o que é
a respeito de tudo. Vem. Não há necessidade de tentar explicar isto para eles, porque de qualquer maneira eles não conceberão isto. Vem. Um servo de Cristo segue as pegadas. Um de nossos diáconos aqui, eu não sei se ele está aqui nesta noite ou não, é o Tony Zabel, né? Ele geralmente fica por aqui e ele veio até a mim e disse aqui, há não muito tempo atrás, antes dele vir até aqui, ele disse, eu tive um sonho engraçado. Ele disse, eu sonhei que eu estava tentando encontrar o meu caminho além para os céus. Ele disse, eu vi um homem vindo vestido com um manto preto e estava lendo um livro e disse, eu cheguei até este homem e lhe perguntei, qual é o caminho para o céu? E ele disse, pergunte ao homem da minha frente. E aquele era um pastor de uma igreja que ele frequentava. Ele foi um pouco mais longe e encontrou um outro homem. Ele estava vestido com um manto preto e estava cantando hinos, andando, e aquele era outro pastor. Ambos pastores. São amigos pessoais meus, então ele sabia quem era, ele só não falou aqui, né? Certamente não vai dizer o nome, mas ele sabia quem eram os dois pastores, né? Cantando hinos, e ele disse, são bons homens. E ele disse, qual é o caminho pelo qual subir até o topo da montanha aqui? Ele disse, olhe aqui, disse, vê lá em cima de pé, no topo, aquele sujeitinho. Você não está perdendo o teor do sonho do irmão, não, né? Depois a gente dá uma recapitulada, assim, faz um resumo, né? Sim, disse, lá de pé, um sujeitinho vestido de macacão e com um daqueles pequenos chapéus de cowboy. Alguém disse, lá em Kentucky, disse, falando a respeito de mim. Lá embaixo disse, aquele sujeito não parece tal coisa como um pregador. Pode parecer um fazendeiro ou algo, mas você sabe, ele não parece. E disse que era eu de pé lá em cima, e ele subiu até que chegou a mim e disse que eu o tomei pelo braço e o guiei para cima até que eu cheguei no topo do monte, e lá havia um deserto para atravessar. E eu disse, tome, eu devo lhe deixar aqui e você deve andar um pouco nisto por si mesmo. Ele disse, irmão Brana, o que posso fazer daqui para frente? Disse que eu disse, venha cá, tome, olhe ali embaixo, vê você aquelas pegadas de pés descalços com sangue nelas. Eu disse, aquilo é o que eu segui todo o caminho. Somente mantenha-se naquilo. Aquilo é a única coisa que eu sei para conduzir o homem. Não é um credo ou a sensação de alguma espécie, mas aquelas pegadas sangrentas que guiam para a Bíblia o sangue de Jesus Cristo. Então vamos dar uma resumida aqui no sonho, né? O irmão estava indo por um certo caminho e queria chegar ao topo da montanha. Aí ele viu um homem de preto lendo um livro, ele perguntou como fazia ele para chegar ao topo da montanha. Ele disse para perguntar para aqueles outros dois homens. Aqueles outros dois homens eram dois pastores,
cantando hinos, não é? E aí ele disse, pergunte para aquele sujeitinho lá, os dois pastores. O irmão queria chegar ao topo da montanha. E aí os dois pastores disseram, pergunte para aquele sujeitinho lá que estava de macacão, chapéu de cowboy. E ele disse, mas aquilo lá não parece um pastor, parece um fazendeiro, né? Então ele subiu lá e perguntou para ele. Então você notou que esses dois aqui, eram três na verdade, primeiro tinha um, depois tinha mais dois, né? Então esses aqui disseram ao irmão que estava querendo chegar no topo da montanha. Aonde que é esse topo da montanha? É o céu, é o arrebatamento, é a nossa perfeição. Como eu faço para chegar lá? E eles disseram, pergunte para aquele lá, ó, aquele sujeitinho lá. E aquele sujeitinho era o profeta de Deus. Oh meu Deus, quiséramos nós que todos nós fizéssemos isso. Todos os pastores, todos os líderes dissessem, pergunte para aquele homem lá, aquele lá é o profeta de Deus, aquele sujeitinho, mesmo não parecendo ser um pastor, mas pergunte a ele. E aí o irmão chegou nele e perguntou, ele disse, ó, eu vou te guiar até no topo da montanha e você vai ter que andar um pouco sozinho por esse deserto aqui, mas você siga as pegadas de pés descalços com sangue nelas, que eram as pegadas do Senhor Jesus Cristo. Aleluia, glória a Deus. Agora, como aquele homem deve ter sentido, um homem com tantos amigos milionários, ele volta a falar de Demas, não é? Tantos amigos milionários e uma só capa, Demas, naturalmente, e Paulo, né? Tendo uma só capa, um homem que teve poder para acometer um homem de cegueira e deixar um homem expulsá-lo da cidade. Nunca fez nada a respeito daquilo, levantou e foi-se embora. Quer dizer, cadê aquele homem poderoso que tinha, que deixou o outro cego instantaneamente? Agora foi-se embora, fugiu, na verdade, da raia, não é? E deixou que um latoeiro o expulsasse da cidade. Então esse homem está acabado. Demas pensou, esse homem está acabado, não é? Orou pelos enfermos e deixou seu amigo doente, e Demas o deixou. Todo o resto deles, olha isto aqui, hein? Não perca isto aqui, Demas o deixou, ponto final. Todo o resto deles o deixou, ponto final. De novo, todos eles o deixaram. Paulo disse, todos me abandonaram, cada um deles me abandonou. Eu digo isso quando um homem se firma verdadeiramente com a palavra, não somente em uma reunião, mas em todas as reuniões. Quando um homem se põe fiel à palavra, o tempo há de vir quando eles te canto timiricada anda malassi. Ele manda la balas. O biricancho lemaia sami. Oh, glórias, aleluias, glórias ao Senhor Jesus Cristo. Eu preciso reler aqui. Oh, meu Deus, aleluia. Glória a Deus, bendito seja Deus. Quando um homem, começa no 86 de novo. Eu disse isto, quando um homem se firma verdadeiramente com a palavra, não somente em uma reunião, mas em todas as reuniões. Quando um homem se põe fiel à palavra, o tempo há de vir quando eles o abandonarão. Exatamente, eles fizeram isso. Eles fizeram isso com o nosso Senhor. Eles
o abandonarão quando ele se firma com a verdade. Estão vendo isso? Eles o abandonarão quando ele se firma com a verdade. Mas por que o abandonaram? Qual foi o pecado que ele cometeu? Qual foi a culpa que ele teve? É porque ele se firmou com a verdade. São palavras do mensageiro de Deus. Eles o abandonarão. O povo não está interessado na verdade. O povo está interessado na fama, nas aparências, nos movimentos. Mas resta alguns poucos cristãos que estão interessados na verdade, que se param, que se firmam na verdade. Deixa eu terminar esse parágrafo aqui. Aleluia. Todos me abandonaram. E agora que pensa você que Demas e alguns de seus homens pensaram quando todos nós que conhecemos as Escrituras sabemos que Lucas era um médico e Paulo, onde quer que ele ia, levava este médico consigo. Ele quer dizer assim, você acha que você já pensou, você já descobriu o motivo pelo qual Paulo levava Lucas com ele, que era um médico? Você nunca pensou nisso? Pensa agora um pouco. Porque se os irmãos estivessem doentes lá, tivesse irmãzinha doente, criança, tinha Lucas para consultar eles. Mas cadê o poder? Eu não falei já 2 vezes, terceira vez agora que nós estamos falando a pessoas espirituais? Por que ele levava Lucas consigo? Porque ele era médico. E pregando cura divina e deixando seu amigo doente, tão pobre que ele só possuía uma capa, e deixou um homem expulsá-lo da cidade quando ele podia fazer um homem ficar cego. Vem, eles pensaram que ele era um fracassado, mas ele não era. Ele estava exatamente nas pegadas sangrentas. Ele estava seguindo. Espero que estejam entendendo. Ele disse, todos me abandonaram. Eu vou parar aqui no 87. Que Deus nos ajude. Aleluia. Que o Senhor nosso Deus possa clarear o entendimento. Mas eu fico pensando às vezes, quando Deus fala fortemente conosco em uma mensagem, às vezes a gente tem o pensamento humano, a gente pensa assim, mas aqueles que precisavam ouvir, realmente não estão ouvindo. Mas quem é que disse que precisavam? Não é? Se eles precisassem realmente, Deus os faria ouvir. Mas aqueles que estão nessa condição, que está se enquadrando aqui no que ele está mostrando, esses não ouvem mais. Deus não fala mais com eles, como não falava mais com Saul, não é? Deus não fala mais com eles, eles não ouvem mais. Eles saem dos grupos onde se prega a verdade. Essa é a realidade. Por quê? Porque eles não estão predestinados para ouvir essas coisas. Mas existem os que estão pré-ordenados por Deus para ouvirem essas verdades. Vamos orar agora. Senhor Deus, nosso Pai Celestial, nós agradecemos ao Senhor em nome de Jesus Cristo, porque o Senhor tem nos mandado essas mensagens tão tremendas, pregada pelo teu servo, profeta de Deus, William Branham, Senhor. E isso ficou para o nosso ensino, ficou para que nós possamos seguir essas mesmas pegadas sangrentas. Aleluia. Senhor Deus, ajuda cada um de nós, Pai. Cura os doentes, liberta os oprimidos,
Dá vitória, Senhor, a cada um que precisa. Ajuda, Senhor Deus. Dá-nos coragem, força para prosseguirmos na nossa jornada. Nós pedimos no santo nome do Senhor Jesus Cristo e para a tua bendita glória. Aleluia. Amém, Senhor. Amém. Irmãos amados, ainda em tempo, não esqueçam de clicar no gostei, o símbolo de joia assim, não é? E também inscrever-se no canal e ativar as notificações, todas as notificações, para que você receba no seu e-mail quando nós publicarmos os vídeos, não é? Então, fiquem todos com Deus, na graça e na paz do Senhor Jesus Cristo, e se Ele permitir, nós estaremos juntos em nossa próxima programação. Amém? Amém.